Promessa é dívida, vamos de entrevista aqui no Rock News. O papo agora é Feira Hip. Olha, a Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou nessa terça-feira uma audiência pública virtual para debater a Feira de Artes e Artesanato e Produtores de Variedades da Afonso Pena, a tradicional Feira Hip de BH. A sessão contou com a participação de vários representantes da feira, da Prefeitura de BH e da Comissão Paritária e teve por objetivo avaliar o funcionamento do espaço, que voltou aí em tempos de pandemia, voltou a funcionar por alguns fins de semana. Para falar um pouco mais sobre esse encontro, a gente conversa agora com ele, Rachid Silva, proprietário da Barraca do Pedrão. Ô Rachid, boa tarde, bem-vindo ao Rock News mais uma vez. Boa tarde Lucas, boa tarde Carol, João, tudo bem? Beleza. Tudo jóia, o Rachid que é músico também, embalado aí ao som de roupa nova, né Rachid? Pois é, cara, eu tô aqui, né, curtindo a homenagem, apesar de ser uma homenagem fúnebre, né, a gente tem que curtir porque o legado que ficou muito grande, né, cara, e eu não vou deixar de fazer meu pedido depois, de poder completar aí a lista, né? Boa, você sabe que pra mim é um paradoxo, mas tem que ser roupa nova com sapato velho, né, cara? Ô, é um garoto, clássico, né? Tá na lista, viu, velho? Pode pedir que tá na lista, trem viu? azul, dona, e podia ir por aí afora, né, cara? Acho que fez parte da nossa juventude aí, da nossa geração de música, inclusive. Uma banda super admirável. O Paulinho é um cara extremamente carismático, né, cara? Mas é a vida. É, fica o legado. Ô Rachid, vamos falar de Feira Hip. Hoje teve uma audiência pública virtual para discutir o funcionamento do espaço. Fala-se em reformular a feira de certo ponto aí para tentar agradar todo mundo. Você falou nessa audiência, se pronunciou. Como é que foi a audiência? O resultado é positivo? Traça um panorama para a gente aí. Cara, foi positivo, sim, né? O primeiro ponto que a gente destaca é a própria iniciativa, né? Iniciativas até do líder, do prefeito, que vereador reeleito, o vereador Léo Burguês, que tomou aí a frente de fazer essa avaliação em forma de audiência pública, até para permitir dar voz efetivamente para os feirantes, não só através dos representantes oficialmente constituídos. Nós temos aí uma chamada comissão paritária, que é formada por 3 feirantes e 3 representantes da prefeitura, e que ao longo do tempo do mandato, né, eles vão cumprindo aí a observação do andamento da feira. Mas foi muito proveitosa a audiência, porque o momento dessa avaliação, ele vem coincidir com esse impasse que nós temos aí agora com relação ao que alguns chamam de segunda onda, outros falam que ainda não é a segunda onda, mas certamente nós estamos vivendo um quadro de mudança do perfil, né, a tal da curva. Parou-se de falar no achatamento da curva, a curva agora está na ascendente, né? Nós estamos vendo um aumento de casos, um aumento de óbitos, então isso aí acende a luzinha de alerta, e certamente uma das coisas que está estritamente ligada aí à crescente da Covid é a questão da aglomeração, esse monte de gente nos espaços públicos, essa administração tem que ser feita. Então, a feira passou por uma reformulação, nós ficamos parados aí desde março, só voltamos no final de setembro, e quando voltamos já num novo formato. Esse formato que está atualmente, ele foi desenhado aí em forma de layout e de outras ações que foram feitas pela prefeitura para poder tentar o retorno como foi feito. Só que voltamos e alguns probleminhas identificados, nós precisamos fazer uma correção de rota aí, né, cara? Porque a coisa não está tão legal, tão bacana para a gente poder ter essa segurança de falar, olha, a feira pode continuar, que a gente está fazendo a preservação da saúde de todos, né? Rachid, prazer falar com você mais uma vez. Prazer meu, querido. Um dos grandes pontos que, né, de vários feirantes é a questão da alimentação, o local onde a alimentação foi colocada. O que ficou definido? Teve alguma decisão sobre o espaço da alimentação? Olha, na sessão de hoje não, o que nós fizemos são encaminhamentos, né? O que aconteceu, João? Quando voltamos agora ao funcionamento no final de setembro, a feira foi expandida. Antes ela ia dali da Carandaí até a Rua da Bahia. Então a prefeitura entendeu por bem alterar o layout, subiu até a Praça 7. Então agora todo domingo, desde a Praça 7 até a Carandaí, é tudo reservado para a Feira Hip e com as consequentes fechamentos das ruas ali no entorno. Ok, então houve um espaçamento das barracas a ponto de ganharmos 5 a 7 metros de distância uma das outras. Ok, só que nós antes da pandemia, nós tínhamos um formato que era diferenciado. Que formato era esse? O formato que a feira tinha 3 pontos de alimentação. Um primeiro, um em cada extremo, um na Carandaí e outro lá na Bahia, e o outro no meio, né? A Barraca do Pedrão, inclusive, ela é barraca de bebidas, e ficava ali no meio, mais ou menos na porta do Parque Municipal, na porta principal.
bem no meio da feira mesmo. Ou seja, tantos feirantes, né, que hoje nós somos em número de 1.800 mais ou menos, aí 1.700, 1.800 barracas em funcionamento, com 3, 4 pessoas por barraca, a gente acaba tendo um público interno da feira de 4 a 5 mil pessoas todo domingo. Tanto esses feirantes quanto os nossos visitantes tinham, então, esse intervalo, né, para poder ter os pontos de alimentação. São barracas distribuídas ali entre bebida e comida. Bom, com o advento da pandemia, ao planejar o retorno, a prefeitura idealizou uma mudança drástica, que foi colocar toda a alimentação lá na Rua Espírito Santo, nos quarteirões entre Afonso Pena e Amazonas. E isso aí é um negócio que inviabilizaria completamente o trabalho da alimentação junto com a feira. A feira não pode ser dividida da alimentação. É uma coisa puxa a outra, não tem jeito de falar em feira sem alimentação, até mesmo pelos feirantes. E aí o vereador Léo Burguês interveio na época, e com muita clareza até, de última hora, e conseguiu fazer uma divisão. Colocou metade lá na Rua Espírito Santo e nos levou, inclusive a barraca do Pedrão, lá para Álvares Cabral, em frente ao Parque Municipal, mas naquela descidinha que tem ali, entre a Praça Fonsarinos e Afonso Pena. E assim nós estamos. Mas estamos mal alocados, né? Lá na Álvares Cabral, a descida ali, ela tem uns 30 graus de inclinação, o que é incômodo, inclusive, fisicamente. Ergonomicamente, a gente fica ali 8 horas em pé, a maioria de nós todos em pé, pessoas mais idosas, inclusive, acaba ocasionando até problemas ergonômicos, mas também perigos, como tachos com fritura quente, né? Ficaram inclinadas, as pessoas têm que improvisar ali. E, além de tudo, o espaço não comporta bem as barracas de alimentação. E aí vem o problema, João. É justamente onde as pessoas se aglomeram mais, porque elas vão comer, elas têm que esperar a comida ser preparada na hora, quentinha, frita na hora. O cara vai tomar cervejinha e não vai tomar uma só. E aí vem outro problema, para comer e para beber, tira a máscara. Né? Então, quer dizer, a gente entende perfeitamente que é uma questão importantíssima que nós todos tenhamos cuidado. Os feirantes estão muito comprometidos com o uso da máscara, álcool gel, luvas e revestindo as máquinas de cartão para as pessoas usarem com total segurança, mas as pessoas acabam se juntando ali. Então, o que a gente precisa? Ô, Rachid. Diga, Carol. Só para a gente concluir, o que vocês apresentaram? Porque a gente está vendo essa adaptação da feira ao longo do tempo aí, né? Já teve essa extensão, essa mudança aí do local de alimentação, depois criou-se um novo ponto para atender essa demanda. O que mais foi proposto aí por vocês, que são os feirantes, que entendem ali do dia a dia da feira, né? Que seja uma solução para esses problemas que vocês estão apresentando ainda, né? O que precisa ainda melhorar, mas que seja seguro aí do ponto de vista sanitário de combate à pandemia de Covid-19. O primeiro ponto efetivamente foi esse, da gente tentar retornar com 3 pontos de alimentação, não só 2, porque eram 3 antes. Então, com a divisão que fizeram agora em 2, um dos setores de alimentação, que era lá da Carandaí, na ponta do Palácio das Artes, ele ficou dividido entre Álvares Cabral e Espírito Santo. Ele acabou gerando um ajuntamento de barracas que antes não eram juntas. Isso trouxe o quê? Uma maior possibilidade de aglomeração, tanto dos clientes, até como mesmo dos próprios feirantes. Então, voltar a termos 3 pontos. Se não puder ser em linha, na própria Avenida Afonso Pena, por enquanto, como talvez não seja aprovado, por questões até de segurança, alega-se por causa do tráfego do Corpo de Bombeiros, casos de necessidade, e etc., que fosse criado um 3º ponto. Hoje a gente sugeriu lá, ou pegar ali um pedacinho da Rua da Bahia, né? Ou a gente pegar um outro ponto, mesmo na Carandaí, que fugisse da Avenida Carandaí, mas deixasse dentro da Afonso Pena a última extremidade da feira, que fosse o ponto de alimentação. Porque está difícil. A pessoa que trabalha lá no final da feira, no Palácio das Artes, para ela poder alimentar, ela tem que vir cá na Álvares Cabral, é uma caminhadinha que é longa, né? E a pessoa que está na barraca, muitas vezes são 2 pessoas só. Uma sai para ir buscar comida, demora 20, 30 minutos para ir e voltar, né? Então gera esse inconveniente. Esse é um dos primeiros pontos. Outros pontos que foram abordados também, Carol, a questão das barracas que estão... o layout que foi proposto para essa pós-pandemia, aliás, para a pandemia, né, para esse período, foi de que as barracas fossem colocadas em grupos de 4 barracas, as chamadas barracas 4x4. Elas seriam todas fundidas num bloco só com um teto, com 4 barracas funcionando juntas. Isso tiraria a oportunidade de alguns dos feirantes ficariam voltados para as calçadas
que perderiam um fluxo de pessoas, que hoje está concentrado na região da pista de rolamento dos carros. Então isso também foi requisitado. E um último ponto que foi pedido é que fosse revista a questão ligada aí à fiscalização. A fiscalização em todos os sentidos. Quer seja a fiscalização da máscara, do uso da máscara, por quê? O feirante ele faz tudo que ele pode para poder agradar e atrair o consumidor. Mas ele não pode ter uma atitude antipática e a gente virar fiscal, por exemplo, das pessoas que chegam sem a máscara na barraca. A gente até pede, fala, olha, você, por favor, você pode usar máscara. Enquanto a pessoa está esperando a comida, né? A gente providenciou na barraca do Pedrão, nós tiramos os balcões para evitar que as pessoas permaneçam ali, né, apoiando a alimentação. E agora, com a última decisão da prefeitura de proibir a venda da bebida alcoólica, então no domingo passado, por exemplo, nós só vendemos refrigerantes, água, suco e a cerveja sem álcool. E isso fez diminuir em muito o movimento da feira. Porque muita gente vai lá mesmo para passar o domingo na companhia da família, um lazer. É um lazer não tão caro, que é acessível a todo mundo, né? Que você pode ir lá tomar uma cervejinha, comer uma comida diferente. E, infelizmente, agora a gente está com esse quadro de novo aí, da proibição da bebida alcoólica. Ô Rachid, a vantagem é que foi aberto um diálogo aí com essa audiência, esse debate se coloca aí propostas para uma feira hippie melhor, principalmente nesse tempo de pandemia, para que todos os lados sejam agraciados, tanto o lado da economia quanto o lado da saúde. Rachid Silva, proprietário da barraca do Pedrão, conversando com a gente aqui. Rachid, microfones abertos para trazer novidades aí sobre a feira hippie e continua ouvindo aí que daqui a pouco tem mais roupa nova na programação, viu? Claro, meu querido, agradeço a vocês aí, a gente tá sempre junto, 98 tem esse poder aí de comunicação, de colocar a turma jovem, principalmente, para poder antenar, gente. Vamos todo mundo construir, né, a cada dia a feira melhor, usando aí os mecanismos que a gente tem hoje de segurança. Vamos à feira, vamos de máscara, vamos tentar cooperar para a gente poder não parar de novo, porque a gente precisa da economia, né, da feira, mas a gente também precisa da saúde de todos, ok? Um abraço, continuo na programação com vocês ouvindo Roupa Nova. Boa, Rachid, tá aí, tá dado o recado. A gente faz um rápido intervalo, João.